Bom, a gente começou aqui, o nosso grupo começou a vir para cá em 2004, quando eu comecei trabalhando com Miriam, com o projeto Peixe Boi. Aí isso foi parte da minha pesquisa de doutorado, e a Miriam tinha descoberto que ela tinha rastreado o peixe boi daqui do Mamirauá para o Lago Amanã, lá do Castanho para o Amanã. E aí a nossa pergunta era por que o peixe boi ele migra daqui para lá, porque ele fica aqui na cheia, por que ele vai para lá na seca, por que ele vai para o Castanho também na cheia. Mais geral, assim, por que ele se espalha pelos lagos aqui da várzea na cheia, e na seca muitos deles se concentram no Lago Amanã e alguns em poço de rio. E eu vou, como são vários trabalhos, eu vou falar só das ideias principais. Muito do que eu aprendi foi começando com o pessoal da Manã, né, com os caçadores. E aí a gente entrou nesse trabalho de fotografias de satélite, fotografias aéreas, porque a gente acreditava que o peixe-boi vinha para cá principalmente por causa do alimento do capim aquático e para buscar proteção também. Ia para o Lago Amanã por causa da seca, para fugir dessa seca grande que fica aqui, dos jacarés que vem, do homem que chega perto para pescar também e às vezes pode matar peixe-boi, da onça e de tudo mais. E mais ou menos o que a gente conseguiu provar foi, como vocês devem imaginar, foi exatamente o que o pessoal de cada lugar já achava que acontecia, que é por isso, eles vão embora daqui para fugir dessa situação mais difícil para eles, e eles voltam para cá quando o alimento dá em muita quantidade. E aí o que a gente fez depois? A gente pegou essas mesmas fotos que a gente tem de Mamirauá e olhou para elas daqui até quase o mar. Toda a várzea inteira, dos Solimões, do Amazonas, e a gente observou que tem lagos como tem o Lago Amanã, como tem o Lago Peteca, um lago de água preta, tem o Lago Badajoz, o Lago Manacapuru, eu não sei quem já foi de barco até Manaus, mas talvez já tem o Lago Poari, tem muitos lagos desses. A várzea em muitos lugares, daqui até pelo menos Manaus, e na verdade um pouco mais, até Santarém, ela é parecida com a várzea daqui do Mamirauá, e também tem esses lagos do lado. Então o que a gente acha hoje em dia é que em toda essa região, os peixes-boi de outro lugar fazem a mesma coisa que eles fazem aqui. E aí, qual é assim, o desenrolar do trabalho? É que a gente agora a gente sabe que aqui é uma reserva, que tem coisas ótimas acontecendo, mas fora daqui tem lugares que a situação é muito mais difícil, ainda não tem reserva, ainda não tem plano de manejo, ainda não tem esse tipo de conversa. Então agora uma coisa que a gente está tentando fazer é ir para esses outros lugares para tentar estudar também o movimento do peixe-boi lá e tentar ajudar na preservação do peixe-boi lá. Qual é a diferença? Agora, daqui a pouco eu vou falar do pirarucu. O peixe-boi, eu sei que muito do que interessa para vocês é que a gente mostre resultado, assim, o que vem de bom para o pessoal daqui agora, né? O peixe-boi é um caso, talvez, de um bicho que as coisas para ele são um pouco mais demoradas. A gente está começando a trabalhar. Eu não sei se tem um resultado que vai ser bom para a vida de vocês agora, porque o que a gente vê é que tem pouco peixe-boi. Eu sei que algumas pessoas aqui falam que tem muito peixe-boi, mas as pessoas que eu ouvi dizer que tem muito falaram que viram 2, viram 3, viram 4. Nunca ninguém viu peixe-boi igual se vê pirarucu. Dizer que tem muito peixe-boi mesmo, como tem muita quantidade. Né? Se eu estou falando alguma mentira, alguém pode falar, levantar a mão e falar que tem muito peixe-boi por aí. Mas então não é o caso. E agora jacaré não, jacaré tem mais, tem né? muito. Pirarucu, até porque o peixe-boi é até difícil do cara ver boiado. O casco do peixe-boi é muito difícil de Não, ele ver. boia. Peixe-boi é bonito terreno. E será que ele é muito difícil só porque ele é muito difícil ou porque também não tem tanto assim? Será que tivesse muito peixe-boi não era mais fácil ver também? Acho que tem pouco. Então a ideia nossa é que, independente, eu não estou aqui para defender uma posição, porque isso tudo é em acordo com Miriam, mas se um dia a gente vier a pensar, por exemplo, em manejo de peixe-boi, em algo assim, é uma coisa um pouco mais demorada do que dá para pensar no pirarucu. Primeiro a gente está trabalhando para tentar defender um pouco ele, para ele ter mais filhote e recuperar a população, e depois a gente pensa nos passos seguintes. Então, bom, a gente entrou aqui
por causa desse trabalho meu do peixe-boi com a Miriam. Aí, pouco depois, entrou uma outra moça chamada Adriana, que ela está trabalhando mais no setor Jarauá. Ela trabalha com Helder no Pirarucu. Ela quer tentar ajudar a Helder e o pessoal, eles querem tentar explicar por que alguns lagos têm tanto pirarucu e outros lagos têm menos pirarucu e outros lagos... Por que tem essa diferença entre lagos que talvez, olhando assim, não são tão diferentes e por que uns têm muito mais pirarucu que outros? E aí o trabalho dela já é bem aplicado, o resultado é mais rápido, né? O trabalho dela é bem aplicado com o pessoal que está fazendo o manejo lá. Porque para eles interessa saber onde tem mais pirarucu e por quê, porque de lá pode tirar mais pirarucu. E assim por diante. O trabalho dela ainda não tem resultado, é o doutorado dela também. Ela está no segundo ano, né? São 4 anos. Então ela está agora lá no Jarauá, ainda está correndo atrás dos bichos, fazendo as coisas dela lá. Ainda não tem muito o que falar, mas ela é uma pessoa que está trabalhando lá com a história do pirarucu. E dando certo lá, a ideia é, da mesma forma que eu comecei no Mamirauá e no Amanã, e agora estou estendendo também para o Jarauá, e a gente ir estendendo para outros lugares. Bom, aí, tendo essas duas pessoas, eu no peixe-boi com Miriam, ela no pirarucu com Helder, aí começou a ver o nosso grupo lá, começou a conversar. A gente trabalha muito com essas coisas de fotografia de aérea. Então, a gente conversando com o pessoal, por exemplo, a Fernanda, que trabalha com os macacos, acho que talvez vários conheçam, né? Com o pessoal do Jacaré também, com outras pessoas, a gente começou a ver que tinha um interesse de que se soubesse que regiões aqui, quando chega a cheia e enchente, quando está, por exemplo, na seca, que regiões tem água? Quando está na enchente, tem 2 metros de água, que lagos já estão alagados, que outros lagos ainda estão secos? Quando está com 5, 6 metros de água, que outros lagos já alagaram, que outros estão secos? E a gente vê como que a cheia, a água, ela se espalha pela planície. Porque a ideia nossa era assim, para mim, eu acho que isso tem muito a ver com a vida do peixe-boi. Para ela acha que tem a ver com o pirarucu. Para o pessoal do macaco, quer saber onde tem várzea alta, onde tem várzea de outro jeito, para eles interessa. Então era meio que um estudo geral, que a gente começou a fazer que a gente chama mapas aqui da região. Na verdade a gente coleta dados em Jarauá e Mamirauá, mas o mapa é para fazer da área focal inteira da reserva e até um pouco mais, pega um pedacinho do Amanã, porque a ideia nossa é que, por exemplo, o capim aquático ele é importante para peixe-boi, ele é importante para pirarucu, ele é importante para o jacaré, ele é importante para peixe ornamental. O lago que dá água primeiro faz diferença para todos esses bichos, o lago que dá água por último, o tipo de água que dá, alguns lagos têm água mais verde, outros têm água mais escura, outros têm água mais quente. Esse tipo de diferença, a gente acha que esse tipo de diferença influencia a vida dos bichos. Então esse outro trabalho, que é um trabalho do grupo todo, que envolve Helder, envolve Miriam daqui, envolve eu, Adriana, a Samantha, que é a aluna de iniciação científica minha, agora entrou nesse trabalho, envolve uma outra aluna do Helder, que está coletando dados agora, é a gente tentar ver como é que o capim, assim, toda essa região, como é que o capim aquático cresce, onde ele ocorre mais, onde ele ocorre menos, em quais lagos, como é que a água alaga lagos diferentes, qual é a temperatura da água em lagos diferentes, é tentar fazer mapas de toda essa região, dessas coisas que a gente acha que importam para a vida dos bichos. E esse é o trabalho, que é esse campo que eu estou aqui agora fazendo. E aí entra uma das coisas que vocês já devem ter visto por aí, que tem a ver com esse trabalho, são essas, a gente espalhou, vocês podem passando, vocês já devem ter visto nas árvores, mas tem umas marcações nas árvores. Quem já andou por aí, vocês já devem ter visto.